A próxima casa é um dos meus favoritos, é o Cavaleiro de Virgem, que é o Shaka. Eles dizem que ele é o cavaleiro mais próximo de Deus, mas isso fica meio estranho, mas mais à frente, numa dublagem, não sei se foi pela interpretação ou pela tradução, eles falam que ele é o cavaleiro mais próximo de ser um deus, o que dá outro sentido, como se ele fosse assim, uma pessoa mais próxima de ser uma divindade, dado ao seu poder, ou talvez assim, a unção, a santidade, sei lá. O cavaleiro de Virgem representa a religiosidade, ou seja, ele acreditou nas palavras do grande mestre, de que Saori Kido era impostora, não era Athena. Ele também não se preocupou em averiguar, ou seja, ele estava cego pela religiosidade. Mas o interessante nele, um aspecto positivo nesse cavaleiro, é que ele mantém os olhos fechados para se privar do sentido da visão. E se privando desse sentido, é como se ele acumulasse mais o cosmo. Isso mostra como, por exemplo, assim, ele estava mais ou menos em constante jejum, ou seja, se privando de alguma coisa para se fortalecer espiritualmente. Isso pra gente é bom, é um exemplo bom, mas a religiosidade é que estava cegando ele, assim como Jó. Jó, ele tinha um bom testemunho diante de Deus e diante do diabo, como a gente vê no relato bíblico, mas Jó tinha um defeito, que era exatamente a religiosidade. Jó conhecia Deus só de ouvir falar, mas ele não via Deus. Jó era tão religioso que ele oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados que talvez os filhos dele tivessem cometido. Além disso, ele também negava aos filhos de ter a própria experiência de arrependimento, de conversão. Mas o lado positivo do Cavaleiro de Virgem é que ele estava como se fosse um constante jejum e oração. Como se você fizesse um jejum, se privasse de algo da carne, para você se encher mais do Espírito Santo. A batalha na Casa de Virgem acontece uma coisa interessante, porque o Shaka ia matar todo mundo se o Cavaleiro de Fênix não intervisse e ele usasse um recurso que os Cavaleiros têm, que é de queimar ao máximo o cosmo até explodir. Só que assim, mata o adversário, mas o executor também morre. Aí um pouco antes do cosmo do Fênix explodir, o Virgem questiona de que vale você ganhar essa batalha se você vai morrer. Só que aí o Fênix responde assim, como quem diz que como eu daria a minha vida por preciosa se a vida de Athena ou o futuro do mundo está em jogo. Palavras fruto de um altruísmo e de quem sabe que a causa que ele defende é maior do que a própria vida. Como Jesus disse em Mateus, capítulo 16, versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. E nisso foi que o Shaka meio que assim, abriu os olhos para a realidade. Nesse momento ele viu que Saori era Athena, só que aí já era tarde demais. Só que depois ele volta e fica ao lado de Athena. Próxima casa é do Cavaleiro de Libra, que significa a justiça. Ele não estava no santuário, ele estava fazendo uma outra função, depois a gente vai ver. E ele também conhecia a verdade, ele estava do lado de Athena. Porque a justiça sempre estará do lado da verdade. Próxima casa é a casa de Escorpião. Ele também se opôs, mas depois ele ficou neutro e quis saber até onde eles conseguiriam chegar. A casa de Sagitário estava vazia, porque o Cavaleiro de Sagitário foi quem salvou a Athena e fugiu com ela. Mas de alguma forma, ele conseguiu tempo para traçar uma série de armadilhas ou treinos, ou testes, para os cavaleiros que chegassem à casa de Sagitário. Deve ser alguma vantagem de se mover na velocidade da luz, né? Mas aqui ele mostra um pastor ou um líder interessado assim, no crescimento dos seus discípulos. Ele deixou umas provações, umas provas muito difíceis, mas quando eles conseguiram passar por essas provas, ele deixou um recado lá que você vê a preocupação dele assim, que era provar de que eles eram dignos de proteger Athena. Aos jovens que aqui chegarem, eu confiarei Athena aos seus cuidados. Do bom pastor, aquele que te confronta, mas assim visando o seu crescimento. Próxima casa, a casa de Capricórnio. Ele era tido como o cavaleiro mais leal a Athena. Isso é mais uma coisa dramática assim, do autor. Mas você vê que assim, ele também cumpriu ordens, se opôs, mas a gente vê nele a questão do orgulho. Como ele era tido como mais leal, para isso, para ele era o suficiente. Como Jesus falou para a gente orar em secreto, porque Deus que vem em secreto nos recompensará, ao contrário dos hipócritas, que fazem orações no meio das praças com fins de serem vistos, e que eles já receberam a recompensa, que é exatamente ser visto. Assim, aparentemente, era o cavaleiro de Capricórnio, que assim, ele se orgulhou de ser tido como mais leal
e ficou por isso mesmo. Inclusive, foi ele quem matou o Cavaleiro de Sagitário que estava tentando salvar Atena, ou seja, o orgulho tinha cegado ele totalmente. Para derrotar o Cavaleiro de Capricórnio, o Shiryu utilizou o mesmo recurso que o Ikki tinha usado. Ele queimou o cosmo até explodir. E o Mestre Ancião faz um discurso bonito, assim, falando em outras palavras, que ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua própria vida pelos seus amigos, né? Você é um homem que vive pela justiça e não para si mesmo. Você daria sua vida pelos outros. Viver para a justiça em vez de fazê-lo para a sua segurança é bonito, porém triste, Shiryu. Eu lembro que eu me emocionei a primeira vez que eu vi assim, o Shiryu morrer. Mas é porque eu também não sabia que eles morrem, voltam, eles ficam vivos, ficam mortos, fica vivo, fica morto. Ele fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. É uma coisa normal pra eles, né? Próxima casa, a casa de Aquário. Aquário era o mestre do Cavaleiro de Cisne, o Yoga. Eles haviam se confrontado anteriormente na casa de Libra, mas depois se reencontraram em Aquário. Aqui, o Aquário ele não se posiciona nem contra nem a favor, ele só queria dar uma lição para o seu discípulo. Só que ele acaba matando o pobre do cisne. Mas assim, a intenção dele não era matar, tanto que ele fala, melhor você morrer pelas minhas mãos do que pelas mãos de outro cavaleiro. Aqui aparece a questão do legalismo, onde o mais importante não é a vida, não é as pessoas, mas a letra. Não é incomum encontrar um pastor que mata as ovelhas por conta do legalismo. É diferente, por exemplo, no Sagitário, você cuidar e provar a ovelha para ela crescer. Mas quando a forma é mais importante do que as pessoas, do que a vida, aí tá errado. Quando a Bíblia diz, se houver dúvida numa questão e outra, escolha a vida. A última casa, a casa de peixes. Não há muito o que se falar sobre ele se opôs também, cumprindo ordens, mas o que aparece mais nele é a questão da vaidade, como vocês podem ver. Depois acaba que só o Seiya e depois o Ikki chegam à sala do mestre. E durante a batalha, o Seiya consegue uma brecha e consegue salvar a Atena. Aí ela vem subindo como Atena as 12 casas e ressuscitando os cavaleiros que tinham morrido, menos alguns de ouro. E quando confrontam o Saga, o lado bom dele assume e ele se arrepende e ele provoca a própria morte. Alguns dizem que isso foi o que aconteceu com Judas, porque a lei dizia que quem matasse um irmão à traição, ele deveria ser levado para fora da cidade e morto. Então alguns dizem que Judas cumpriu em si mesmo essa sentença, por isso que ele foi para fora da cidade e se matou. Agora, para a gente ver e analisar nessa batalha das 12 casas, os cavaleiros que estavam do lado de Atena, a gente pode ver que o altruísmo, a força, a justiça vão sempre estar do lado do bem, enquanto que a neutralidade, a apatia, a dualidade, a falsidade, a crueldade, a religiosidade, o orgulho e a vaidade vão sempre se opor à verdade. Tinha muitas outras coisas para a gente analisar, mas para não ficar muito extenso e chato. Então é isso. Espero ter acrescentado um pouquinho para vocês e que também Deus tenha passado um pouquinho por cima dos preconceitos, né, e falado um pouquinho com a gente. E até o ano que vem.